Bom, meu nome é Camila, eu sou aluna de doutorado aqui do IFSC, orientada pelo professor Sebastião Prata Vieira. E hoje eu venho mostrar para vocês o meu trabalho sobre microscopia holográfica sem lentes, com algoritmos de reconstrução de fase baseado nos métodos multialturas e multiespectral. Bom, nos últimos 10 anos, tem surgido bastantes técnicas que fazem uso de imagens sem utilizar lentes, né? E essas técnicas necessariamente utilizam, então, sensores digitais de imagem, que estão presentes em nossos smartphones, né? E por isso, então, têm sido bastante desenvolvidos, barateando também o preço dessas técnicas. E aí, nesse contexto de imagens sem lentes, vem a nossa microscopia holográfica sem lentes, que ela é uma alternativa para a microscopia óptica tradicional, tendo algumas vantagens, como a possibilidade de uma instrumentação mais simples, com amplo campo de visão, ainda mantendo uma resolução micrométrica, e a possibilidade também de fornecer equipamentos portáteis que podem atuar em diversos cenários, desde dentro de ambientes controlados, como é o caso de estufas para crescimento celular, ou mesmo fora do laboratório. E aqui, então, nessa técnica, a gente utiliza essa imaginamento sem lente, né, com imagem microscópia, aliado à holografia óptica. Aqui a gente vai focar um pouquinho mais na parte da holografia, para dizer que um holograma nada mais é do que um padrão de intensidade, um padrão de interferência, né, gravado ali na forma da intensidade luminosa. E aqui, então, a gente tem a interferência dessas duas ondas, né? E aqui, no nosso caso, ondas, a gente vai estar se referindo à luz. No caso da onda de referência, que é necessária aqui para a formação do holograma, é a luz que vem direto da fonte. E no caso da onda do objeto, que é a luz que carrega alguma informação desse objeto, então ela sai da fonte, interage de alguma forma com esse objeto e depois é somada com a referência, né? Então, o que a gente tem, então, a gravação da intensidade do padrão de interferência, que é feita pelo sensor de imagem, né? Que seria a câmera, nada mais é do que um módulo quadrado desses valores que são complexos, né? Para descrever a onda. E aí, então, o holograma ele nos permite retirar desses valores de intensidade ali, informações mais precisas, tanto de amplitude quanto de fase, que caracterizam o objeto. No nosso caso, então, a gente utiliza um sistema assim para fazer para gravar o holograma, né? Então, a gente utiliza uma fonte de luz parcialmente coerente, que ela é composta de um LED e alguns filtros. Incidimos essa luz na amostra, que é colocada bastante próximo aqui ao sensor, que é basicamente uma câmera que a gente removeu as lentes, né? Então, aqui essa distância de aproximadamente 5 centímetros e esse Z2, a depender aqui da espessura do porta-amostra, ele vai ser por volta ali de 2 milímetros. E por que a gente... desculpa. Bom, o sensor ele vai gravar, então, a informação de intensidade que chega nele, que vai ser o padrão de interferência da luz que passou por aqui pelas amostras sem interagir com elas e da luz que interagiu de alguma forma com elas, por exemplo, por difração, como que é o caso desse holograma aqui mostrado referente a esse tipo de amostra, né? Então, por que a gente usa essa distância bastante pequena com relação a essa outra? Então, a gente tem a amostra muito próxima ao sensor e a gente consegue explorar um pouco mais ali do sensor para ter um campo de visão bastante amplo. Então, a gente tem basicamente esse campo de visão equivalente à área ativa do nosso sensor e ele é bem maior comparado com os campos de visão que a gente tem no microscópios ópticos tradicionais com esses valores de magnitude, né? Da objetiva. Então, para recuperar, a partir desse holograma, as informações mais precisas, né, de amplitude e fase do objeto a ser observado, a gente vai partir para um processamento de imagem para isso.
Tendo então em vista o potencial dessa técnica, a gente tem como objetivo nesse trabalho o desenvolvimento de microscópios ópticos holográficos sem lentes. E, no caso, a gente escolheu, então, fazer o desenvolvimento de 2 microscópios para que a gente pudesse explorar um pouquinho mais dos métodos usados. Então, cada um desses microscópios, eles vão utilizar um método específico, né, que escolhemos aqui o multiespectral e o multialturas. E vamos utilizar as vantagens já citadas para explorar um pouquinho mais das aplicações e, claro, trazer também essas aplicações para a parte da biofotônica, que é o que o grupo trabalha, né? Bom, então, para fazer a aquisição, para obter, né, uma imagem a partir desses microscópios holográficos sem lentes, a gente parte da etapa de aquisição, que ela é diferente para cada um desses métodos usados. Então, essa aquisição vai nos resultar em uma sequência de hologramas para cada caso, que vão ser usados como dados de entrada para o processamento digital posterior, que aí vai ser composto por uma etapa de focalização de cada uma dessas imagens, o alinhamento entre elas e as iterações que vão recuperar esses valores de fase perdidos lá na aquisição das imagens, para que, enfim, a gente possa ter a nossa imagem final, né? Então, olhando um pouquinho mais, né, aqui para o processo de aquisição, para o caso do método do multialturas, a gente utiliza a gravação de 6 hologramas, né, 6 imagens aqui, em diferentes distâncias entre a amostra e o sensor. E no caso multiespectral, a gente mantém o sensor numa posição e varia o range espectral com que a gente ilumina essas amostras. Então, com relação ao equipamento, o que a gente tem do microscópio holográfico aqui sem lentes, no caso do método multialturas, ele é composto, né, a iluminação dele é composto por um LED, um filtro óptico, um filtro espacial, que é basicamente uma abertura circular bastante pequena, um lugar para apoiar a nossa amostra e o sensor digital de imagem. E aqui ele vai ter um dispositivo também que é responsável pela movimentação desse sensor para poder fazer a aquisição dessa sequência de hologramas. Esqueci de dizer, mas essa é a foto, né? Essa é a representação e essa foto do nosso equipamento. E aqui, então, a gente desenvolveu um software de controle para que esse processo de aquisição das imagens pudesse ficar mais automatizado, né? Então, esse software de controle, assim como os demais, que eu vou comentar aqui, eles foram desenvolvidos em Python. E, nesse caso, ele controla as ações aqui da câmera, né, do nosso sensor, e também desse dispositivo que é responsável pela transladação desse sensor. Aqui, então, está nosso equipamento, que funciona conectado a um computador, para que ele possa esse software possa controlar, né, esse processo de aquisição, e a gente desenvolveu também uma interface gráfica do usuário para permitir com que, facilitar, na verdade, o uso desses equipamentos, né, pelos demais pesquisadores, ou mesmo pessoas que não sejam da área. Bom, no caso do método multiespectral, a gente tem uma configuração um pouquinho diferente, apesar de semelhante. Então, a gente tem a iluminação aqui composta por LEDs, então são 3 LEDs com diferentes cores, que seria vermelho, verde e azul, e um filtro espacial, não mais o filtro óptico. O lugar para apoiar a nossa amostra e o sensor digital de imagem. Então, a gente tem apesar do tamanho aqui, em altura ele é parecido, mas as dimensões acabam sendo um pouquinho menores, e um equipamento um pouco mais simples, né? No caso do controle de aquisição, aqui, que a gente fez o software para fazer essa aquisição mais automatizada, ele vai controlar tanto a câmera quanto os LEDs aqui. E aqui eu destaco que os LEDs foram desenvolvidos especialmente também para esse sistema, né?
tanto com os seus circuitos de funcionamento e de controle pelo computador. Aqui também, para o multispectral, a gente tem um sistema que é conectado no computador na hora de fazer a aquisição e estamos em desenvolvimento aqui com a interface gráfica para o usuário. Falando um pouquinho mais, então, da parte de processamento dessas imagens, ela é basicamente baseada no cálculo de propagação da luz. E aí, para isso, a gente utiliza, então, o método do espectro angular, que ele vai considerar uma decomposição da luz em ondas planas, e a gente vai partir, então, de informações iniciais num dado plano aqui, as informações iniciais aqui de um campo, com amplitude e fase definidas para cada ponto, e tendo a informação do comprimento de onda e também da distância de propagação que a gente quer atingir, a gente vai definir como seria esses valores de amplitude e fase para cada ponto num dado próximo plano. E então, para o caso do multialturas, a gente tem a sequência, né, de hologramas aqui com diferentes distâncias. E aqui, para ter uma ideia, essa diferença de cada uma das distâncias é de 50 micrômetros. Então, apesar de estar meio exagerado aqui, né, na representação, ela é bastante pequena entre todas elas. E então, a gente parte desse conjunto aqui de dados de entrada para que a gente possa fazer nosso processamento. Aí, nosso processamento se inicia ali no primeiro plano, na primeira imagem, né, a mais próxima da amostra. Então, a gente tem ali na imagem medida informação de intensidade que vai nos dar informação praticamente, mais diretamente, né, eu diria, da amplitude da luz aqui nesse plano, né? Então, a gente parte dessa informação de amplitude, calcula como seriam as informações de amplitude e fase para cada ponto no próximo plano e faz a atualização dos valores de amplitude com os valores medidos nesse mesmo plano e segue com os valores de fase, de forma com que a gente vai prosseguindo esse processamento e depois de algumas iterações, esses valores de fase vão convergindo, para que a gente possa ter uma imagem, né, em qualquer um desses planos, com valores de amplitude e fase que melhor caracterizam a nossa amostra. E aí, então, a gente propaga essa imagem para o plano focal, né, que seria o plano da nossa amostra, para ter a nossa imagem final. No caso no método multispectral, nós temos, então, uma sequência de 3 imagens aquisicionadas no mesmo plano, né, com diferentes comprimentos de onda. E aí, então, a gente vai começar o processamento propagando também elas para o plano da amostra, para o nosso plano aí de focalização. E lá a gente junta toda essa informação para obter novos valores de amplitude e fase para cada ponto. E assim a gente retorna para o plano inicial, para cada comprimento de onda, né? Porque, como eu tinha mostrado lá na equação, a equação é dependente do comprimento de onda, então, para cada um dos casos, a gente volta assim, tendo esses novos valores já, e ao longo de algumas iterações também a gente consegue convergir esses valores de fase para ter finalmente um valor, uma imagem que melhor caracteriza a nossa amostra, tanto em amplitude quanto em fase. E, por fim, o que a gente tem é uma imagem com campo de visão bastante amplo, né, de aproximadamente 30 milímetros quadrados, com 5 micrômetros de resolução em toda essa área. E aí, a depender também da amostra que a gente utiliza, né, existe uma condição, na verdade, existe um tipo de imagem que vai ficar melhor para ela, né, que vai evidenciar melhor um contraste para que a gente possa ver essa amostra. Então, no caso aqui, eu separei os hologramas, que estão aqui em A, e os resultados aqui em B, de um padrão de resolução, aqui que ele é basicamente composto de vidro, aqui no fundo, e os elementos feitos em metal. Então,
a informação de amplitude aqui fica muito mais bem evidenciada. Então, essa é uma imagem de amplitude. E essa daqui é uma imagem de fase que nós fizemos usando, fazendo imagem aqui, utilizando como amostra uma cultura celular. Então, usando células, e as células, por serem mais transparentes, né, elas vão ter um contraste de fase melhor aqui, como mostra essa imagem. E aí, comparando um pouquinho mais, né, cada um desses resultados que a gente tem para cada um dos métodos utilizados em nossos microscópios, nós fizemos a imagem daquele padrão de resolução, né, esse teste, um alvo teste aqui, e que ele vai tendo os padrões bem definidos e vão reduzindo para que a gente pudesse definir qual que é a resolução do nosso microscópio, ou seja, até que ponto a gente consegue separar as estruturas da nossa imagem, né? Aqui a gente pode ver, então, que os menores elementos eles estão representados aqui com um perfil de intensidade, aqui no caso o azulzinho e esse o vermelho. Então, desse grupo 7, a gente consegue, só para explicar um pouco melhor, cada vale, né, vai corresponder a uma faixinha escura. Então, a gente consegue diferenciar até o último elemento desse grupo aqui. Então, a gente consegue ter uma resolução bem legal comparado com, e um pouquinho maior, né, comparado com o multispectral, que no caso aqui a gente já não consegue diferenciar muito bem os últimos elementos, mas consegue diferenciar os primeiros. E aí, então, a gente fica com uma resolução bastante parecida, no entanto, um pouco melhor, né, para o caso do multialturas. E aí, comparando de uma forma um pouco mais geral, a gente tem o mesmo sensor, né, utilizado nos dois casos, que então eles vão ter o mesmo tamanho de pixel, que vai ser importante ali para a resolução desses sistemas. A gente utiliza o mesmo filtro espacial, então para os dois casos, então uma abertura circular aí de 50 micrômetros de diâmetro. Fazemos o software de controle, ele se diferencia um pouquinho para cada um dos métodos, porque no método multialturas a gente controla a câmera e precisa controlar o dispositivo que faz a transladação dessa câmera, enquanto no método multispectral nós controlamos a câmera e os LEDs. Com relação à fonte de luz, nós usamos uma só fonte de luz aqui no caso do multialturas, e nós escolhemos então um LED azul, que aqui centrado em 445 nanômetros, e no caso do multispectral a gente tem 3 LEDs, né? Então, um centrado em 453, outros em 518 e outros em 632. Então, azul, verde e vermelho. E aí, usamos filtro óptico somente no caso do multialturas, por facilidade mesmo da montagem, e não no caso do multispectral. O número de hologramas ele foi otimizado para cada condição, então a gente tem um pouquinho mais de imagens iniciais aqui para o caso do multialturas e uma imagem para cada um dos LEDs aqui no multispectral. E a resolução ela é equivalente, no entanto, né, um pouco diferente aqui. Então, a depender da amostra que a gente quer observar, não vai fazer tanta diferença. E, portanto, então, a gente tem um equipamento um pouquinho mais complexo para o caso multialturas, justamente por ele depender de um outro dispositivo para fazer essa movimentação do sensor, né? E aí, por não ter esse dispositivo a mais, o multispectral ele acaba sendo um pouquinho mais compacto, tendo um pouco menos componentes e até um custo mais reduzido. Nós temos também desenvolvido, temos feito algumas aplicações, né, desses microscópios, e aí uma delas foi a contagem de micro-organismos, nesse caso leveduras. Então, a gente comparou, né, desenvolveu um método aqui para comparar com o que é feito tradicionalmente, que utiliza uma câmera de Neubauer, que é essa câmerazinha aqui, que tem um volume bem definido para a amostra, e a contagem é feita manualmente,
utilizando um microscópio óptico tradicional. E só para vocês terem uma ideia, para cada quadradinho aqui que eu marquei, que é contado as leveduras aqui dentro, né? A objetiva necessária aqui, ela pega justamente um dos quadradinhos, né? Então, para fazer a contagem de uma amostra só, a gente precisa movimentar ela adequadamente aqui, e além de fazer a contagem manual, né? Então, é algo bem mais demorado. Então, a gente fez uns pocinhos para conseguir definir bem o volume que a gente ia fazer a imagem, né? E a partir desse volume padronizado, a gente fez a detecção, uma contagem automatizada das amostras ali presentes, e para comparar, então, com o método tradicional, né? Então, a gente fez algumas diferentes concentrações para essa comparação e viu que era bastante equivalente aí nos casos. Uma outra aplicação que a gente ainda está explorando é o uso desses equipamentos dentro de estufas que são próprias para o cultivo celular. Então, a gente desenvolveu também uma otimização aí no software de aquisição para que ele pudesse ficar fazendo imagens em tempos, só com o equipamento ali, né? De forma que o usuário não precisasse ficar presente. Então, e mantendo a amostra em boas condições, né? Para que a gente pudesse observar ela por bastante tempo. Então, isso ainda está em desenvolvimento. E, por fim, eu gostaria de agradecer tanto ao meu orientador quanto a todos os colaboradores, quem não estiver aqui também, o pessoal aqui do grupo, que está em peso aqui, e a infraestrutura também da universidade, do Instituto de Física aqui de São Carlos, toda a comissão de organização aqui da Cefisc, né, a todos que estão na banca, muito obrigada, e a agência de fomento também. Bom, ela passou 2 minutos, então a gente tem 28 minutos de audição. Bom, obrigado, Camila. Parabéns pelo trabalho. Muito interessante. Eu também não sou da área, vou fazer algumas perguntas um pouco mais gerais, assim. Trabalho a escala oposta, eu trabalho com telescópios ao invés de microscópios, então, mas a primeira questão, assim, mais de introdução, é por que você chama isso de holograma? Por que a técnica é uma técnica? O que é que define exatamente ser holograma ou ser porque pelo que eu vi é uma técnica de medida de padrões de interferência, né? Isso Sim, define o holograma? Isso. Tá. O holograma em si, ele é a gravação desse padrão de interferência, né, que possibilita a recuperação de uma forma mais completa da imagem, do objeto, né? Então, não só ali de amplitude e fase. Por isso que os hologramas mais tradicionais, que foram os primeiros que foram feitos, que eram naquele... Bom, o material que a gente pode ver por ele, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas quando a gente reconstrói esse holograma, ele parece que o objeto está verdadeiramente ali, né? Porque ele tem todas as informações, inclusive de fase, que varia conforme a gente varia a posição de acordo com esse holograma. Tá. E aí eu queria entender um pouquinho mais, nesse caso, né? Como exatamente a imagem é feita aqui. Por exemplo, você colocou... né, tem um padrão ali. Você está vendo primeiro a imagem, você está vendo a imagem quando você de cima ou está vendo a imagem de baixo dele? Porque, né, você ilumina por cima, você está medindo o que exatamente? Você está medindo a topologia dele ou você faz uma imagem né? Eu faço uma imagem de transmissão, basicamente. E aí, a interferência que eu gravo ali no holograma,
é uma interferência por transmissão, né? Então, a luz que não seria interferência de duas coisas, né? Da luz que passa ali pelos objetos e, vamos dizer, no vão dos objetos, então ela não tem informação deles, e da luz que interage com esses objetos. E aí tudo por transmissão. Tá, então imagino que se o objeto ele for... Desculpa, não achei a imagem. Ele for de composições heterogêneas, o padrão de interferência que você vai ter que analisar, ele é extremamente complexo. Ou não? De composições. Se essa composição ela vai influenciar ali na transmissão ou não. Isso. É porque é mais isso que o equipamento vai conseguir ser sensível, né? Ele não é sensível a detalhes de composição, por exemplo. Tá, então... Mas de absorvância ou de espalhamento, ou de algumas interações assim. Porque você falou, né, você tem padrões de interferências, tem uma luz que é difratada ali. Então, por exemplo, qual é o limite de resolução desse tipo de técnica? Né? Por exemplo, o que é que está limitando a sua resolução? Você falou que você tem uma resolução de 4 micrômetros. O que é que está limitando essa sua resolução? Essa resolução, ela depende do material, depende do LED que você está usando? O que é que está limitando essa resolução? O que limita atualmente a resolução é o tamanho do pixel do sensor. E aí tem algumas técnicas que utilizam alguns processamentos digitais para ultrapassar isso, mas aí precisa de mais complexidade na aquisição dos dados, porque aí precisa de mais imagens com uma movimentação diferente, mas outras coisas que influenciam na resolução, também a cor que eu utilizo ali, na verdade, não só a cor, né, mas toda a iluminação que eu uso. Então, a coerência ali da minha iluminação influencia muito, né? Por isso que eu uso um filtro, no caso do multialturas, ali estou usando um filtro óptico, porque ele vai aumentar a minha coerência temporal, e o filtro espacial é para aumentar a coerência espacial também. E aí, para poder, de fato, olhar para as minhas imagens ali do holograma e falar que tem um padrão de interferência. Porque se eu só tiver uma luz branca, por exemplo, aí eu só vou ter uma sombra, né? Eu não posso dizer que, de fato, eu tenho um padrão de interferência. Você falou o sensor, então qual o tamanho daquele sensor, dali de baixo? Qual o tamanho da plaquinha? Então, a área ativa do meu sensor é equivalente ao tamanho da minha imagem. Aí seria uns 30 milímetros quadrados. É um pouco mais de 6 e um pouco mais de 4 por... E o que é esse sensor? Ele é o quê? É basicamente uma câmerazinha que a gente CCD. Removeu as lentes. É um CMOS, na verdade. Um CMOS. CMOS, tá. Mas um CCD poderia ser, só que geralmente ele tem uma resolução um pouco menor. Menor? É. Então você precisa, o que está limitando é número de pixel, número de megapixel, gigapixel, não sei. Não o número, mas o tamanho de fato de cada pixel. Porque o número vai ser tipo, a quantidade que eu tenho ali, né, seria o meu campo de visão, né? E aí o que vai limitar a resolução é de fato o tamanhozinho de cada pixel que vai conter uma informação ali. Vai ser o meu ponto, né, da imagem, se ele consegue ser maior ou menor. Tá. E se você utilizar, por exemplo, LEDs de frequências diferentes, isso tende a melhorar ou piorar a sua resolução? No caso... Muito menores, né? Você está usando nanômetro. Quanto maior o comprimento de onda, pior fica a resolução. Mas, comparado com os outros parâmetros, não afeta tanta coisa. Então, a gente até escolheu o azul aqui para trabalhar no multialturas justamente por isso, para estar no comprimento de onda menor, mas não é o que mais afeta, não. Tá, por fim, existem microscópios eletrônicos também, né, de outras técnicas de microscópios eletrônicos, muitas. A vantagem dessa técnica, ela é de campo de visão ou tem outras vantagens?
Né? Como é que ela se compara além do campo de visão, em termos de resolução, essas coisas? Tem um potencial maior, você falou que o sensor ele pode ser, então o limite ad infinito, o limite de resolução do sensor? Qual é o limite disso? O que eu já vi foi trabalhos que conseguiram diminuir pela metade a resolução. Então é um esforço muito grande para uma resolução assim, para bom, que se consegue não é tão absurdo assim, né? Então ele vai ser bastante limitado aí pelo tamanho do pixel do sensor, que a gente já está usando um dos menores possíveis. Então não é que a gente não está usando alguma coisa muito adequada, né? Não se tem ainda algo muito menor do que isso. O menor que eu já vi, acho que era de 1.1 micrômetros, a gente está 1.2, não me lembro, e a gente está em 1.6, né? 1.67, na verdade. Tá bom, obrigado. Imagina. Obrigado, Camila. Bom, a Ion já perguntou algumas coisas aqui que eu tinha anotado, mas deixa eu até pegar um gancho aqui do que ele estava falando e com relação... Porque eu acho que isso, a impressão que eu tive, na verdade, é que a sua resposta à pergunta do Ion talvez tenha sido oposto do que talvez ele queria, ou que ele quis, porque assim, acho que o que ele quis dizer, assim, a técnica em si, pelo jeito, então, a limitação está sendo justamente na aquisição da imagem lá embaixo, não é realmente a técnica que está sendo limitada, é a aquisição. A técnica quer dizer o seguinte, esse princípio de você reconstruir a imagem usando essa técnica holográfica. Isso, em princípio, não teria limite, você está falando. Não. Quer dizer, teria um limite, talvez, associado ao comprimento de onda da Desculpa luz, se eu não entendi muito bem a pergunta. Ou seja, se alguém te der um CCD, ou sei lá, que vocês usam para fazer essas imagens no mundo real, né? Em princípio, você teria uma resolução melhor. A técnica seria exatamente a mesma, só seria trocar aquele carinho onde está sendo realmente impresso o dado digital de imagem. Sim, tá, beleza. Então, essa era uma pergunta que eu também queria fazer. Antes de fazer as perguntas mais voltadas, de fato, para a sua apresentação, para o seu trabalho, uma coisa que não ficou claro para mim é assim, tirando o microscópio eletrônico, essas coisas, para mim esse conceito de um microscópio baseado em onda eletromagnética, que não usa lente, eu nunca tinha ouvido falar, né? Ignorância minha, provavelmente, mas eu nunca tinha ouvido falar. E não ficou claro para mim, assim, se de fato é uma coisa, ou seja, qual é a contribuição do seu trabalho para isso? É vocês que de fato estão desenvolvendo isso, essa técnica holográfica? É de vocês? Ou é uma coisa que vocês estão aprimorando e o projeto do seu doutorado é fazer uma aprimoração, ou um aprimoramento? Aliás, me desculpa por não ter mencionado isso na apresentação, mas não é um desenvolvimento assim puramente nosso, né? Mas nós temos aprimorado sim. E aí a gente utilizou a base que a gente tinha da literatura, que às vezes eram feitos com em algumas situações, né, alguns métodos, por exemplo, eles utilizavam equipamentos de bancada, né? Então montava não necessariamente algo portátil e de fácil funcionamento, né? Então falava, funciona. Ou era alguma coisa portátil, mas que funcionava de uma forma diferente. Então a gente queria ter todo o conhecimento, mas o controle todo sobre a técnica, né? E que a gente pudesse avaliar, ver o que de fato influenciava em cada caso aqui, por isso a gente utilizou até os 2 métodos, e poder aplicar para os casos que a gente tem aqui, né? Principalmente ali que a gente considerou desde o começo do trabalho dessa aplicação de análise, de monitoramento, na verdade, celular, né? Para que a gente pudesse entender, contribuir um pouco mais com o entendimento das técnicas utilizadas no grupo. Tá, só para eu ter certeza que entendi, quando você fala, a gente pegou uma base da literatura e aprimorou sobre isso, essa base da literatura, ou seja, qual é isso que você apresentou para a gente hoje, do jeitinho que está hoje a configuração de vocês experimental. Então, você tem uma aquisição de dados automatizada, tem um tratamento de dados e tudo mais. Comparando isso com o que vocês pegaram, qual foi especificamente a contribuição ou a melhoria que vocês fizeram para isso que vocês estão mostrando para a gente hoje? Tá.
Vou dizer que, assim, existem... É porque não existe um trabalho muito específico do qual a gente trabalhou em cima, né? Existem algumas possibilidades de instrumentação nessa área, então a gente usou como base a ideia que se tinha no geral, né? Então, tem instrumentações pequenas que não tem um trabalho muito grande na parte de aplicações ou mesmo a parte de processamento. A parte de automatização a gente tem feito, é uma contribuição maior assim, do trabalho, mas se tem alguns equipamentos equivalentes comerciais também, mas aí a gente não tem acesso ao funcionamento, né, exatamente deles. Então, fica ali no meio, né, das coisas do que existem coisas parecidas, mas não exatamente iguais. Tá. Deixa eu só ver aqui o que era. Relacionado a isso que você falou, que é uma das aplicações, né, que é fazer não só imagem, mas monitoramento. Uhum. Só que para mim ficou um pouco confuso, porque no começo eu tinha entendido que essa técnica, por exemplo, da multi-alturas, né, multicamadas, sei lá, que era, na verdade, você já... não tinha ficado claro para mim que é uma coisa assim, não, você faz a imagem num plano, depois você faz a imagem no outro plano, depois etc. Bom, e aí em questão, tudo bem que ali eu vi que cada imagem daqui era de meia em meia hora, então tudo bem, dá para você fazer 6 imagens e tratar em meia hora para obter uma imagem, tudo bem. Mas assim, então tem uma limitação de quanto tempo, por exemplo, demora esse processo no multicamadas, coletar as 6 imagens e tratar e obter uma imagem já final, né, o resultado. Quanto tempo demora? O processo de aquisição ele demora em torno de meio minuto. Meio minuto. E na verdade para o multispectral talvez um pouquinho mais, perto de 1 minuto, e multialturas, desculpa. E o processo de pós-processamento, ele é um pouquinho mais demorado. Para o caso do multialturas, ele demora 8 minutos para cada imagem, pelo tamanho da imagem. Nossa imagem tem 10 megapixels, né? E para o caso do multispectral, ele demora 4 minutos. Tá, mas esse é o processamento, ou seja, em princípio você poderia estar coletando imagem enquanto você está processando. Justamente. Então a resolução temporal poderia ser de meio minuto. Poderia, mas aí a gente tem uma outra limitação também, que foi inclusive uma das dificuldades que fez com que a gente demorasse um pouco mais para esse tipo de aplicação. Porque o sensor, quando ele está conectado no computador, mesmo que desligado, ele esquenta. E aí, por exemplo, nessas situações ali que ele está em contato com uma amostra viva, com uma temperatura adequada, ele aumenta uns 15 graus ali, considerando temperatura ambiente. Aí dentro da estufa, a mesma coisa. Então, a gente fez alguns testes antes e ele matava todas as nossas células. Então, assim, existe um tempo ali para o sensor poder voltar para a temperatura ideal, né? Então, eu acho que é mais essa limitação que a gente tem, temporal, do que, de fato, pela técnica, né? Pelo equipamento. Enfim, pela aquisição das imagens. Com relação a... Porque aí você comparou, né? Você comparou o multicamadas e o multispectral. Multispectral? Isso. Multispectral. E você mostrou, por exemplo, a resolução é da mesma ordem de grandeza, mas o multicamadas está um pouco melhor. Mas está um pouco melhor, mas também tem um número maior de imagens que você usa. Mas é só... ou seja, a melhoria na resolução é só porque tem mais imagens? Não. Ou não? Não. É principalmente porque a gente usa um filtro óptico. E aí, a gente usando o filtro óptico, no caso do multialturas, a gente optou por fazer a melhor versão de cada um dos métodos, né? Então, aqui era muito mais fácil a gente colocar um filtro, porque a gente tem um LED só. Mas aqui, tendo 3 LEDs, a gente teria que movimentar esse filtro. Então, precisaria talvez de um dispositivo também para movimentação, e aí não vinha ao caso, pela simplicidade que a gente buscava do equipamento. Então, a contribuição maior para o aumento de resolução, porque cheguei a fazer alguns testes, sim, vem do filtro, com certeza, porque ele tem uma largura aqui de só 2 nanômetros, enquanto cada LED tem por volta de 10, até um pouco mais. Então, puxa, então é até surpreendente que tenha dado da mesma ordem. Porque...
Bom, a última coisa das coisas que eu anotei aqui, como você mencionou, né, a imagem que você faz é por transmissão, né? Sim. O que, não sei nas aplicações, né, o quanto que isso é limitante ou não. É possível, em teoria, fazer por reflexão também? É possível. E vocês tentaram fazer? É feito isso normalmente? Já vi um trabalho sobre isso, mas por simplicidade da montagem, né? Porque a gente não Sim, precisa de só, espelho, não claro. precisa de uma posição muito mais complicada. E aí, a proximidade também da amostra ali com o sensor, que a gente consegue um campo de visão maior. Enfim, a gente optou por utilizar essa... Então daria para fazer, Daria. por exemplo, mapeamento de microrrelevos, que não dá para fazer por transmissão, porque não passaria, mas você pegaria o que reflete, daria para fazer também, Sim. você ter uma... Sim, Tá certo, obrigado, eram essas minhas perguntas. obrigada. Bom, posso... Na verdade, algumas perguntas o pessoal já fez aqui, era mais a parte de aplicação. Eu ia perguntar do filtro lá, né, na sua apresentação, eu falei, qual é a função, né? Agora eu entendi bem, né? Você tem, porque assim, a gente usa lá, por exemplo, o microscópio óptico, né? Sim. Por transmissão e por reflexão. Assim, pensando em termos de custo, você tem ideia, por exemplo, esse equipamento seu, né? Você fala de fazer alguma coisa até, vamos dizer, relativamente simples, né? Para poder ser usado, pelo que eu entendi, mais na parte biológica, né? Se tem interesse no grupo. Mas tem uma ideia do custo disso? Assim... Vou dizer que eu tenho uma ideia só, mas para o caso do multispectral fica em torno de uns $100, um pouco menos, e multialtura uns 300, e aí um microscópio óptico seria no mínimo 1.000, assim, o mínimo, né? Que aí dá para complicar um pouco. Depende do... porque quando a gente fala do microscópio óptico, depende do aumento lá que você vai querer, né? Por exemplo, e geralmente não tem uma opção só, né? Geralmente o microscópio vem... porque no microscópio óptico lá, a gente tem um microscópio óptico lá que aumenta 500 vezes, né? Certo. E os microscópios ópticos também tem essa questão de, por exemplo, você tem que manter o local com uma umidade bem controlada, porque senão as lentes vão, né, vão pegando coisas lá e aí Sim. atrapalha tudo, tem que limpar depois, nesse caso aí não tem, que nem você falou, quando coloca num ambiente úmido, que eu imagino que seja que as bactérias lá, não tem nenhuma, depois eles tiram de lá e eu continuo usando, não tem nenhum problema? Sim, sem problemas. Isso é muito bom. Legal. Agora, então, assim, com a sua experiência até hoje, se alguma pessoa chegasse para você e falasse assim, me indica um para usar. Me indica, desculpa? Me indica um tipo desses dois para usar. O que você indicaria? Eu indicaria um multispectral, a menos que a resolução ali fosse muito, muito precisa para multialturas, porque ele é um sistema realmente mais simples ali e, bom, na configuração que a gente tem hoje, né, com o software de controle, deixando o sistema totalmente automatizado, porque esse daqui, o LED que a gente usa, a gente usa no multialturas, a gente tinha que ligar no próprio sistema, né, ou ter algum botãozinho ali por fora, que não facilitava, por exemplo, a questão do monitoramento, né? Então, ele está bastante automatizado, é um sistema simples, mais barato, leve, pequeno. Tá bom, obrigado, muito legal. Obrigada. Parabéns, Camila, pelo trabalho. Obrigada. Acho que foi uma apresentação bem completa, né? Deu para acompanhar em todas as etapas do desenvolvimento. E até falando sobre etapas, deu para ver que você fez um trabalho que partiu de um desenvolvimento de instrumentação, você passou por uma etapa de desenvolvimento de software, né? Você fez ali, não sei em qual foi a sequência do seu trabalho ali, se você depois quiser comentar, e a parte de processamento desses dados. Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho aí como foi essa sequência do planejamento, se você começou realmente pela instrumentação, passou para o software e depois fez análise, ou se, né, o que você tentou fazer, e qual foi a etapa mais trabalhosa aí
dessa construção? Na verdade, esse trabalho, ele começou lá no meu mestrado, né? E aí no mestrado a gente não trabalhou com a parte, assim, com otimizações da instrumentação. A gente montou algo em bancada, que era colocar o LED ali e variando um pouco a distância ali da amostra e do sensor. E aí eu trabalhei muito mais, né, nesse tempo, então, primeiramente, no processamento de recuperação dos valores de fase, né? E na época eu utilizava só o método multi-alturas. Então, essa foi a parte com certeza mais trabalhosa para conseguir chegar nessas primeiras imagens aí totalmente processadas, vou dizer assim, né? E aí depois, então, no doutorado a gente quis melhorar a questão de uso desses dispositivos, né? Então, ver que, de fato, configuração ficava melhor para fazer um sisteminha bonitinho e portátil que outras pessoas pudessem usar. E aí, então, comecei a trabalhar um pouco mais em cima dos outros softwares, né? E aí, para isso, eu tive a ajuda também de alguns softwares principalmente o de controle aqui do multispectral. Teve um aluno de iniciação do multialturas, um aluno de iniciação científica que ajudou nas primeiras versões, mas eu tenho trabalhado ainda em atualizações dele. E aí a gente tem a contribuição também de alguns alunos que estavam ajudando com a interface gráfica, né? Enquanto ainda estou otimizando os softwares conforme vai precisando, ou eu vejo alguma possibilidade de melhoria. Entendi. E aí, pelo que dá para perceber, acho que você já está em etapa final, né, de tese. Mas você comentou que ainda está em andamento aquela parte tanto da interface gráfica do multispectral, quanto essa parte da estufa. Isso. E você acha que o tempo que você tem aí para finalizar seu doutorado é um tempo hábil? Falta muita coisa? Como que está o que falta para terminar? Como que está? A gente está na etapa ainda de aquisição de algumas imagens, né, dessa sequência, porque aí tem o tempo das células também de preparo, que inclusive a Camila tem me ajudado. E aí, então, acaba demorando um pouquinho mais por isso, né? Mas a gente teve até um atraso no começo desse tipo de aplicação, como eu tinha mencionado antes, né? A gente teve esse problema com o sensor e até descobrir que, de fato, era isso o problema, não era outra coisa acontecendo para contribuir com a morte das células. A gente demorou um tempinho e, para solucionar, a gente teve que testar algumas possibilidades, achando que, por exemplo, só desconectar do software ali do computador já era o suficiente, e aí não foi, então a gente foi trabalhando no hardware também, de novo, para que a gente pudesse ter um controle, um liga e desliga físico mesmo, que pudesse ser controlado pelo computador, né? Então, aí demorou um tempinho mais, mas a gente pretende fechar um trabalho, pelo menos, sobre isso, com esse monitoramento. Mas então o tempo que está sob controle. Né? Sim, sim. Então tá bom, acho que é isso. Obrigada, Camila. Obrigada. Tem mais tempo? A gente tem 2 minutos ainda, se você quiser falar alguma coisa nesses minutos finais. Alguém tem alguma pergunta? Na verdade, eu queria entender um pouco. Porque assim, um microscópio óptico, né, desses que usa, normalmente você pode tirar uma foto dele, né, e você vai ter uma certa resolução dele. A resolução, ela é parecida desses telescópios ópticos? É dessa mesma ordem que você encontra? Não, telescópio não, perdão, microscópio, o hábito. Na verdade, a resolução que a gente tem vai estar próxima de um aumento de 100 vezes, por volta disso, assim, que seria tipo, o uso de uma objetiva de 10 vezes, né? Então, assim, tem objetivas de aumento, magnitudes muito maiores, né? De 40, de 20, 40, 60 vezes, mas
aí o campo de visão, como eu até tinha mostrado inicialmente lá, vai reduzindo bastante conforme a gente vai aumentando essa resolução. Então, é uma coisa que eu não comentei, né? Porque nessa técnica a gente não tem esse acoplamento entre o tamanho do campo de visão, necessariamente, né, e a resolução do sistema. E aí isso acontece necessariamente quando a gente tem os microscópios ópticos tradicionais, né, que a gente vai reduzindo bastante a área que a gente observa ali conforme vai aumentando a resolução da nossa imagem. Mas eu imagino que você também tem um limite de tamanho, né, por conta do feixe, Sim. né? Você não pode ter um tamanho grande, porque você começa a perder coerência também do feixe, né? Mas o limite mais do tamanho da nossa imagem vai depender também de características do sensor, né? Porque eu comentei que esse tamanho aqui de campo de visão, ele vai, como a gente usa a amostra muito pertinho aqui do sensor, a gente consegue ele equivalente praticamente à área ativa do nosso sensor. Então, se a gente tiver um sensor com uma área muito maior, faz a imagem muito maior de forma muito mais fácil. Deu tempo aqui já, gente. Obrigada pela apresentação e pelas perguntas. Pode. Não vou responder, não quero mais, acabou seu tempo. Baseado no que ele perguntou agora, né? Então, assim, você tem esse Z1, esse Z2, porque na hora que o tratamento é feito teórico, matemático, tudo é ideal, se você conseguir resolver as equações, evoluir, tudo consegue. Então, assim, em princípio, tem alguma razão, por exemplo, você mencionou uma razão, esse Z2 aqui é muito menor, eu coloco bem próximo. Mas na prática mesmo, a razão disso é qual? Porque, em princípio, eu poderia fazer aquela análise para qualquer que fosse Z1, Z2. Na verdade, a relação entre Z1 e Z2, a gente usa a gente sempre considera o Z1 muito maior do que o Z2 nas equações. Isso, porque simplifica as equações. Sim, mas como é o computador que vai fazer, deixa aí. Na prática, o Z2 é tido como limite ali, a gente tenta minimizar ao máximo para ter um maior campo de visão. Certo. E o Z1 é mais pela coerência ali da iluminação, que já é baixa, né? Então, mas vocês analisaram relações ótimas entre Z1 e Z2 para ver em termos de qualidade da imagem, não em termos de complexidade da conta, mas em termos da resolução obtida mesmo. Tem algum valor ótimo que vocês analisaram? Eu cheguei a testar alguns valores, assim, já tinha lido na literatura, né, nos trabalhos que tinham algo parecido, mas eu já cheguei a testar alguns valores diferentes, e aí esses 5 centímetros para o Z1, ele era um menor valor, a menor distância, né, que mantinha praticamente as mesmas propriedades da imagem. Então, achei que facilitaria a portabilidade do equipamento e não alteraria muito da imagem em questão de resolução, enfim.